Bingo! Chegamos com um super convidado, né, Edson Mauro? Olha, não é só Arnaldo César Coelho, é Arnaldo Davi César Coelho, como os trepidantes chamavam antigamente, né? Quando agora a Sudeste informa, coisa e tal. Aí no Maracanã vinha o nome do Arnaldo completo: Arnaldo Davi César Coelho. Aí a galera, já vaiava, né, Arnaldo? Ô, Paty, se ele começar a falar de antigamente, quando me Ah, vaiavam, eu vou contar também antigamente, quando ele trabalhava lá em Maceió, lá em Ah, Alagoas. oh, sim. meu Era Deus! narrador de lá, e aí começou a despontar. Aí o Valdir Amaral viu num jogo ele transmitir, trouxe ele para o Rio. Aí ele chegou É. aqui com aquelas sandálias da humildade, né? E hoje é o Edson Mauro, bingo, o Exatamente, bingo é. para todos nós. É Essa isso aí. história é história de 50 anos, né, Edson? Porra, Oh, Arnaldo, brincadeira. A gente se conhece realmente há muito tempo, né? Mas olha, ai, o Arnaldo é o primeiro árbitro brasileiro, né, a apitar uma final de Copa do Mundo, a Copa de 78, não, não, a Copa de Não, ele. 82. 82. 82, Isso, 82 no jogo Itália e Alemanha, né? E foi o primeiro isso. árbitro não europeu, né? Então o Ô, Arnaldo realmente é. tem muita história para contar. Eu quero Não fala, saber, Pati. Arnaldo. Sempre sonhei em fazer isso, essa É. pergunta. Pode isso, Arnaldo? Claro que pode, Pati. Você tendo força de vontade, você tendo objetivos, tenha planejamento, tenha disciplina, em qualquer atividade você cresce. Nós estamos Ah, aqui diante, maravilha. nós estamos aqui diante do Edson Mauro, que chegou de forma humilde, como eu falei na Rádio Globo há muitos anos atrás, e com disciplina e com humildade. Trabalhava atrás do gol, não era isso, Edson? Não, eu já vi Ah, como narrador, mas o É, Valdir Amaral, ele usava os locutores, né, para é. fazer atrás do gol e tudo mais. É. E Maravilhoso, o maravilhoso. Edson nunca quis ser melhor que o Valdir. A corrida do Edson era igual a minha, era uma corrida de resistência. O que eu digo corrida de resistência? Eu não tinha pressa para crescer. Claro que eu tinha Uhum, objetivos. Quando comecei na praia, eu queria apitar na Federação do claro. Rio. Quando eu entrei na Federação do Rio, eu digo, eu vou fazer uma carreira para chegar um dia a apitar no Maracanã. Tudo isso planejado. Quando você fala que eu fui o primeiro juiz a apitar uma final de Copa do Mundo em 82, não sul-americano a apitar uma final, é porque em 78 eu tinha ido à Copa do Mundo da Argentina, em 81 eu tinha apitado uma final na Austrália, em 76 eu tinha ido. Quer dizer, nada acontece por acaso, é tudo uma Sim. Não, carreira. E sim. eu cumpri essa carreira toda. Até hoje, com 82 anos, eu tenho tudo Que planejado. maravilha. Ai, que Pô, E mas eu tá um queria saber. garoto, tá um Que garoto, tá um nada, que garoto. garoto, que garoto. Ó, eu Tá um queria saber garoto. uma coisa, Arnaldo, de alguma Hum. cilada. Você deve ter enfrentado várias ciladas na carreira, né? Mas assim, uma cilada que você lembra até hoje e fala: Meu Deus, passei por isso. Conta pra Olha, gente. foram tantas, porque o futebol, eu estou falando do mercado de futebol, porque paralelamente a isso, eu trabalhei no mercado financeiro 40 anos e tal, tem cilada em tudo que é lugar. Mas no futebol, tem ciladas. Vou contar uma história no início de carreira. Um fotógrafo era habituado a tirar fotografia dos árbitros. Só que esse fotógrafo em São Paulo tinha a fama que ele tirava a tua fotografia e pedia teu endereço, teu telefone, não tinha celular na época, para mandar a foto para tua casa. Mas, na verdade, ele tinha intenção era de falar para os dirigentes dos clubes que ele era teu amigo, teu íntimo. Está aqui o endereço dele, está aqui o telefone Hum. dele. E com isso, ele falava que ia conversar com os árbitros para facilitar no jogo daquele dirigente, do clube daquele dirigente. Então, Que ele você tava na indiretamente, gaveta, que o árbitro tava na indiretamente, gaveta. ele te vendia indiretamente. Quando desse certo, ele colhia os frutos. E Nossa! quando perdia, ele disse: olha, não deu para falar com o juiz, porque o juiz. Aí me avisaram. Quando eu cheguei em São Paulo contratado, ele chegou em campo, me cumprimentou, falou: queria tirar uma foto para mandar. Eu digo: muito obrigado. Eu já tenho Ah, foto minha, não sei o que e tal. E nunca mais cumprimentei ele. Por quê? Porque ao entrar em campo, ele te dava a mão, te cumprimentava, o dirigente estava lá em cima, assim, esse está tudo certo. Ah, já. Era uma cilada, era uma cilada. que loucura. Então eu Grande aprendi desde cilada. cedo que juiz de futebol não tem amigos, ele tem companhias. E eu dizia em São Paulo, quando eu era contratado, que as minhas companhias eram as companhias aéreas. Era Ah, Varig, na época existia, Cruzeiro do Sul, Sadia e Trans Brasil. Quer dizer, e Vasco. Eram e quatro Vasco, companhias e que não existem Vasco. mais.
Quer dizer, por quê? É, Porque você ter amigo é um sim. perigo, porque o É, amigo é o primeiro a dizer, olha, eu conheço o Edson Mauro, ele vai falar é, no nome durante a transmissão, ele vai falar o nome da tua empresa 5 vezes. é, Pronto. Aí ele vai, cobra do cliente, do camarada, e o Edson Mauro é. fala as 5, e ele levou o dinheiro. Ah, Pronto. tomar banho. É. Ah, o Mas dessa Edson, cilada você se livrou então, Arnaldo. é, Aprendi cedo, porque a experiência na vida é que hoje, quando eu faço palestras, eu falo assim: olha, eu posso não ter o conhecimento que vocês têm, posso não ter a modernidade que vocês têm, mas eu tenho a experiência de mais de 60 anos adaptando futebol, fazendo curso e tudo. Isso me dá uma experiência de contar histórias e passagens que eu tive. Essas passagens, muitas delas eu errei. E com erro eu aprendi. E vocês têm que aprender com o erro. O erro É. sempre claro, vai existir. Então, é sim. isso que acontece. Há 60 anos eu escuto sempre essa expressão, a pressão que existe atualmente em todos os campeonatos brasileiros e estaduais. Existe pressão. É comum, os dirigentes, aí aparece um e diz assim, vamos unir todo mundo, fazer um esforço. Aí o outro fala, vamos fazer uma comissão. Eu arrepio, É, quando se fala comissão, eu arrepio. É na política, porque comissão não resolve nada, é igual CPI, é. é muito difícil resolver. Sim. O O Arnaldo, tem Edson, alguma. Fala, Paty. não, eu quero contar antes, senão vou me esquecer disso, que Ah, eu tenho uma cilada com o Arnaldo, uma super cilada. Ele É não sei se ele traíra? vai lembrar. Ô, Edson, ela é traíra, Edson? Ó, não, 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 não. A não, Paty, não, 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 não. não. A Eu Paty é não. repórter daquela ali, ó, Fala, seríssima. fala, Não, Paty. olha. Então, quando eu trabalhava na ESPN, hoje em dia eu trabalho na Al Jazeera, né, no canal de esportes e no canal de notícias, mas eu trabalhava na ESPN em 2010, fui cobrir Hum. a Copa do Mundo, voltei para casa, né, depois de 2 meses longe, e aí no voo, você estava nesse voo, né, na volta, voltaram todos os jornalistas, aquela coisa, saudade de casa, pá. Passamos, fizemos o free shop, em São Paulo, em Ah, Guarulhos. Cada um ah, comprou suas coisinhas, papapá, beleza. Colocamos lá, despachamos, né? Que tinha que despachar. ah. Quando chega aqui, Arnaldo era logo o primeiro a sair do avião, ele ficava lá na frente, ele era o Ah, sim, primeiro a sempre, sair, sempre, sempre. sempre. E ele pegou a minha bagagem, ele pegou a minha caixa do free shop. Meu Deus! Aí a caixa dele, aí eu falei, gente, cadê minha caixa? Cadê minha caixa? Aí, Ah, Eric era Faria, de vinhos da é, África, maravilhosos. E a embalagem era igual. Eu me a lembro, embalagem era igual. puxa, essa história foi em 2010. Ué, Isso, então, e aí ficou rodando na esteira. Eu falei, o quê? Vou pegar a caixa dele também, porque aí eu é, pego para fazer o resgate depois. é, E aí eu ligo para o Eric Faria, peço o é. telefone, ele falou, pô, de novo o Arnaldo fez isso. A regra é clara, ele não pode pegar a bagagem do amiguinho achando que é o dele, ele sempre Ô, Edson, pegava. a embalagem dela era maior e tinha o preço dos vinhos. Eram muito mais caros que os meus. Ah, Aí eu falei É, assim, eu vou fazer uma troca pô. interessante. Eu sei que me ligaram, eu mandei. Aí eu sua lamentei. mulher foi lá em casa, em Ipanema, eu morava em Ah, Ipanema eu também. moro também, é. E aí, hoje em dia eu moro em Copacabana, mas na época eu morava em Ipanema, sua mulher, a gente fez a troca e a gente riu da história. Ela falou: eu não estou acreditando que ele fez isso de novo. De De novo, novo. me entregou. De Mas, novo. mas ela não notou, eu já tinha tomado uma garrafa de vinho dela. Ah, bom, pô. Ô, Arnaldo, me diz uma coisa. Você foi durante muito tempo juiz na praia, não é? O que Eu era mais comecei. complicado, apitar na praia ou no gramado? Na praia era mais difícil, por quê? Primeiro, a minha história no colégio era muito interessante. Os meus professores de educação física, que eu me lembro até hoje, Renato Brito Cunha, que foi depois presidente do basquete, Ô, professor Juarez, era um baiano, e professor Cláudio, eles eram professores do Malé Soares. E eles chegavam na turma e falavam assim, olha, eles revezavam, cada dia um dava aula. Quem quer tomar conta da turma? E eu era muito metido. Eu digo, eu. E aí eu pegava a turma, fazia a chamada rápida, 50 minutos, dividia em 4 times de 5 e fazia um futebol de salão, que era o futsal de antigamente. Um gol sai, quer dizer, botava 2 times lá fora e 2 jogando. O time que tomasse um gol saía, e o outro entrava, e assim eu ia revezando o jogo. Com isso, eu comecei a adquirir um espírito de liderança que os professores, inconscientemente ou conscientemente, começaram a despertar em mim.
E aí, na praia, eu jogava muito mal no aspirante, e no jogo de cima faltava juiz. E os colegas da turma, da rua, falavam assim: o Arnaldo está acostumado a apitar no colégio? Apita aí, Arnaldo. Mas no fundo, eles queriam que eu tomasse cacete. Porque na praia, todo juiz apanhava depois do jogo. Todo mundo apoiava. Porque o paredão de Copacabana, onde ficava a torcida, era a arquibancada. Era uma arquibancada tão interessante que quem sentasse não podia botar o pé na areia, porque estava Que botando dentro de campo, porque isso? a bola só saía quando batia no paredão. Então, Nossa. quando a bola ia na lateral, ele levantava a perna, os torcedores. E quando Fazia, acabava o jogo. fazia assim, né? É, e lá do outro lado só saía quando batia na água. Mas aí a gente fazia uma linha meia improvisada lá para a lateral da água. E eu notei que quando acabava o jogo, os torcedores entravam em campo, que estavam no paredão, e iam tomar satisfação com o juiz. Sempre tinha um Ah. baixinho folgado, hoje não pode falar baixinho, que ele ficava jogando copo de mate com areia batida dentro do copo de mate, Porra! parecia uma pedra. E aí eu falei, Porra! cheguei à conclusão rapidamente, aprendi a primeira regra, que eu não tinha conhecimento de regra. Eu não tinha comprado um livro de regra, que depois eu vim comprar na loja Super Bowl do Moreira Leite. Aí o que Porra! aconteceu? Bota tempo nisso. Aí o que aconteceu? Eu aprendi que eu tinha que terminar o jogo na beira d'água, porque o paredão, quando descia para me bater, até chegar na beira d'água, eles já estavam cansados. Hum. E eu, nesse momento, já tinha me virado e tinha mergulhado. E ao mergulhar, eu saía nado. E eu tinha um relógio que não era prova d'água, era um relógio Cima, que de tanto cair na água, ele virou a prova d'água. E assim eu comecei a aprender a apitar na praia, quando eu comprei um livro de regras, e aí apareceu um curso na Federação de Aperfeiçoamento, eu fiz o curso, e aí eu comecei a carreira no futebol de campo, que era muito mais fácil, porque não tinha tanto contato físico. Na E não Ah, praia, precisava nadar depois, né? Também. exatamente. Também Não, tem não isso. era, não era nadar lá para fora, era nadar, às fosse, vezes, dois quarteirões para a esquerda ou para a direita, dependendo da maré. E escurecia. fugir da linha do tiro, né? Não, e os torcedores iam embora, por quê? Porque escurecia. E Sim. ficava na beira. E outra coisa, muitos iam embora. E ao irem embora, eles não iam ficar um, dois só, porque eles, o Arnaldo vai trazer os amigos, vai bater na gente. Mas aí eu nadava duas coisas, perdi a súmula, perdi o É, chinelo, perdi a é. camisa, mas tudo bem, eu chegava inteiro em casa. No Que futebol de cilada, campo, hein, essa? é. Nossa. E na areia, o contato físico, que a bola não anda muito, é muito mais difícil, muito constante. E você tem que interpretar, porque o futebol tem contato físico. E você tem que interpretar se existe má fé ou se existe interesse em tirar vantagem do contato físico. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: quando os dois estão olhando a bola, você sente que os dois estão indo na bola. Mas quando um olha para o adversário e corre para cima do adversário, pode apitar que ele vai empurrar, vai fazer falta. Isso o tempo vai te dando essa experiência. E É. aí eu fui para o campo, no campo eu me destaquei, no campo eu aproveitei uma oportunidade que era uma renovação. Na época, a Federação do Rio estava querendo renovar, e eles pegaram 10 juízes e botaram: vocês vão para o fogo. E 6 ou 7 se deram bem, eu estava no meio, e outros não se deram bem. Isso acontece. E aí eu fiz uma carreira. E Ah, que que carreira, legal, hein? que Que legal, carreira que incrível. legal. E é tão legal, Arnaldo, quanto você é respeitado, né? E tudo você decidiu fazer no tempo certo, né? Você resolveu, até quando você saiu da TV ou saiu da arbitragem, você fez tudo no seu tempo certo. Isso é muito legal, seu. Eu Saiu apitei sempre vinte e por cinco cima. apitei 25 anos, entrei pela porta da frente fazendo um curso, onde o vestibular eu tive que colar. Te digo claramente, sentei atrás de um bombeiro. Aí a primeira pergunta: quantas regras tem? E eu sabia quantas regras tinha. Aí eu levantei o olhar assim, um bombeiro cheio de patente aqui no ombro: 17. Eu escrevi 17. Aí a segunda pergunta assim: cite-as em ordem. Falei, pô, vou colar de novo, já que eu... Aí eu levantei assim, o cara, em vez de escrever uma embaixo da outra, ele escreveu uma do lado da outra. Aí era difícil colar. Então a segunda eu deixei em branco. A terceira era uma pergunta técnica. O cara bate um tiro de canto, a bola bate no travessão, volta para ele, ele centra de novo. Digo, ué, dois toques, tiro indireto. Aí isso eu sabia, porque era a prática. Agora, a teoria, peso da bola, porra, até Ah, hoje não. isso é brincadeira. Ah, não tem. Entrava em campo um amigo do Edson Mauro, o J. Ávila, lá em São Paulo, que já falecido. Ele vinha com a bola na mão e falava assim: não, tudo bem, tudo bem. Qual é o peso da bola? Eu digo, puta, que malandro, isso não me pegou, né? É, Aí eu lia É. na regra.
13 a 15 onças. Eu sei o que é onça. Aí o cara fala assim: qual o peso da bola? 13 a 15 onças. Aí o Ávila ficava calado, porque ele não sabia que era onça também. Claro. Eu matava. Então, na teoria, medida do campo, esse negócio, eu sabia dizer do gol, entendeu? Tem que medida da área, medida da minha lua, medida. Era Distância do difícil. pênalti, É, distância da marca do É. pênalti. É um E negócio de aí, maluco. aí você tem que aprender, que era a regra 2. Mas na prática, eu tinha a melhor regra, O que é Arnaldo, bom assim, senso. bom, Bom senso. assim, bom senso sempre. O Arnaldo, agora me diz uma coisa: tem alguma lambança que você tenha consciência de que Várias. você cometeu e não dormiu? Porra, fiz uma merda, mudei. Qual foi essa? Qual foi Olha, essa? Eu estava apitando o jogo do São Paulo e Ponte Preta em São Paulo e aprendi com esse erro que nunca mais juiz de futebol tem que olhar para cima. Porque se você está olhando para cima, para onde a bola acabou. vai ser centrada, para onde vai a direção, você não está vendo o que está acontecendo embaixo. E Ah, embaixo, o movimento dos jogadores é que te leva a pitar uma falta. Entendeu? Por exemplo, o jogador vem com a bola dominada. O outro está lá na linha da grande área, ele sai em velocidade. Mas a velocidade dele, você sente que ele vai. É bola oblíqua, ele vai acertar a bola ou vai acertar o adversário. Você já sabe que vai acontecer, pode apitar. E dependendo da gravidade, você pode botar para fora. Acontece toda semana. Dúvida por que hoje em dia, né, o VAR ele chegou para ajudar o árbitro, né? E aí a gente, isso que você falou, a regra é clara, devia ser essa, jamais olhar para cima. Vamos, árbitros, É, por favor. Então, mas por que que demoram tanto ali? pelo, O que pelo que seguinte, acontece? primeiro eu vou dizer que aquele dia que eu olhei para cima, eu dei um pênalti fora da grande área, porque o jogador foi empurrado fora da grande área. Quando eu desci, o jogador está sendo Hum, empurrado dentro da grande área. Aí eu pênalti com maior já convicção. passou, não claro. tem replay, não Olhei, tem replay, olhei, né? olhei no rabo de olho, o bandeirinha já tinha corrido olhando de fundo. Aí eu corria para ele de fundo, que era meu hábito. Quando eu vi correr para ele de fundo, o time todo teve reação, eu falei, errei. Porque quando Uhum. um tem uma reação, você É. fala assim, mas não dá. Mas o time todo, ou muito bem treinado, porque eles treinam e todo mundo para abafar o juiz, mas ali eu senti na hora, digo, puxa vida, eu olhei para o alto e não vi o início da jogada. Se eu Que mato a loucura. jogada no início, eu mato lá fora, na intermediária. Foi uma lambança muito grande, que no avião para o Rio, porque foi no Campeonato Paulista, um torcedor, Geraldo José de Almeida, um narrador paulistano, São Ô, Paulino doente, veio na, po- famosíssimo. veio na ponte aérea, lá atrás, naquele Eletra, Tinha me aquela conven... casinha lá atrás, É, tinha aí, um hall, Arnaldo, né? você tá certo, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, olhar para ele, esse cara torcedor. No dia seguinte, eu vou ver a TV educativa que passava o jogo de São Paulo. Puto, o lance foi lá fora, meu Deus. Aí já era, Não, né? mas já era, já tinha O Mário, passado. o Aí já Mário foi. Viana, o Mário Viana, no tempo do Edson Matos, assim, apitou, tá apitado. Sim, Entendeu? Ponto final. Falou, tá falado, né? Mas Falou, claro, então, não tá tem o como. falado. que eu digo é o seguinte: você tem que ter a sequência do lance. É muito difícil eu julgar. Fulano empurrou dentro da área, vamos ver a sequência do lance. Fulano entrou, acertou a canela do adversário, vamos ver se ele estava disputando. Zagueiro que deita dentro da área, dá carrinho dentro da área, 90% é falta. Ah, O, sim. o, o Sim. nosso Joel Santana diz o seguinte: zagueiro não pode deitar na área. Zagueiro tem que deitar na cama e de preferência com a sua mulher. Grande Papai Não Noel. pode, o zagueiro vai, É, o atacante vai, ele dá um carrinho. é, Não tem jeito, fica em pé. Em pé, fica do lado. Aí não sim. provoca a expulsão, não provoca a falta e o atacante vai e cai. Porque o atacante às vezes vem driblando lá de fora da área, já vem todo É, desequilibrado. Você só cerca. É igual o goleiro. O goleiro bom é aquele que cerca a galinha. Sabe? Ele vai na roça, as galinhas estão aqui, ele vai, vai cercando. Agora, o goleiro que quer pular para pegar a galinha vai fazer pênalti. ah, Vai, porque a sim. galinha vai passar por baixo. Entendeu? Ô, Arnaldo, Claro. Arnaldo, me diz uma coisa. Você fez uma das duplas mais sensacionais e eternas da televisão brasileira com o Galvão Bueno. Alguma cilada sua com o Galvão que vocês caíram os dois ao mesmo tempo, não? Primeiro foi uma transmissão de uma Copa do Mundo, se não me engano, foi em Paris, não me engano, na França. Foi, acho que na França. É, 98. centraram uma bola na área, o Júnior Baiano vai, cabeceia, e o juiz, pênalti. Aí o Galvão, pênalti aonde, Arnaldo? Eu digo, vamos ver o replay. O replay não aparecia nada. Eu digo, não estou vendo nada. Será que o juiz inventou? Aí o Galvão
Inventou, Arnaldo! Esse cara inventou! Aí eu fui na dele. Aí, nesse meio tempo, eu olhei que o Banco Brasileiro não reclamou tanto. E aí acaba o jogo, desce o pessoal, eu desço, o pessoal do Cacete Planeta estava lá, Maravilhosos. estava no jogo e ele e aquele faleceu, Bussunda, que faleceu em Bussunda. 2006 na Alemanha. Estava lá e disse, Arnaldo, antes da bola chegar, quando ele centrou, o Júnior Baiano, infantilmente, puxa o cara e tira ele da jogada, sobe e cabeceia. Então, nós estamos vendo a bola sendo centrada. Eu presto Hum. atenção muito na linha de impedimento com a bola centrada, porque não tinha tirateio, não tinha nada, eu tinha que eu mesmo comentar se foi impedimento ou não. E não vi esse puxão. E a volta, o Erlanger, que era o diretor da Globo, de noite, falou assim: Arnaldo, ele puxou. E eu teimosamente falei assim: não tem imagem para mostrar. Eu vou brigar com a imagem. Cadê a imagem? Mostra a imagem. Ninguém mostrava a imagem. 2 dias depois, eu e o Galvão ficamos uma cara de tacho, de bobo, quando apareceu um sueco atrás do gol, com uma lentezinha de telefone, de máquina fotográfica, filmando e mostra esse puxão do Júnior Baiano. Quer dizer, então, para ver como é que é o futebol. É isso, o É, futebol, a gente erra. Claro, é normal. Agora, lambança mesmo, isso eu te fazia nos programas esportivos, porque eu inventei um cardápio. E aí, Ah, eu esse lembro cardápio, disso que você eu desse cardápio. viajava, pedia um peixe lá em Búzios, ah, sim, é. fotografava o peixe com um arroz lá e tal, não sei e tal. Quando chegava de noite, segunda-feira, dizia, olha, o cardápio hoje veio de Búzios, restaurante tal, meu amigo tal, e fazia mal mexendo o cara. E aí botava o Búzios, não sei o que, e tal, peixe gostoso. Pô, de noite, 11h30 da noite, todo mundo com água na boca, esse peixe maravilhoso. E o vinho vai ser um vinho tinto. Aí o Galvão pulava assim, ô Arnaldo, não pode ser vinho tinto, peixe é com vinho branco. Eu digo, Peixe. Galvão, eu estou pagando. Eu pago o vinho que eu quero. Pô, Galvão, e eu fazia isso para provocar o Galvão. E ele Sim, entrava na sim. pilha. E aí começava a É, dar aula de vinho. O de vinho vinho. branco é um Chardonnay, é um não sei o quê, uva não sei o quê da França que ele foi descoberto e não sei aonde. Eu digo, Galvão, eu gosto de Malbec, é um tinto, vamos botar Malbec. Eu não posso comer um peixe com Malbec, Mas não com era você Repsol. que estava pagando? Você podia botar o vinho que Mas eu quisesse, estava falava, certo. desculpe o termo, De brincadeira. hoje não é palavrão, mas eu falava de sacanagem. Sim, aqui É, pode você falar o termo que é. quiser. Mas aí o Que que somos acontece? livres. Isso era uma provocação para criar esse ambiente. Aí Sim. tinha hora que Descontraído. eu trabalhava o dia todo no mercado financeiro, eu chegava de noite, 9h30, 10 horas, eu chegava lá, comia um salgadinho, não sei o quê, porque eu digo, não vou jantar hoje. E aí chegava no programa, dava um sono, ficava meio fechado assim. Ah, não, tá dormindo? Eu falei, não, estou pensando. E eu quando penso é melhor do que eu falando. Mentira, eu estava dormindo mesmo. Quer dizer, então, É. esse programa foram 15 anos, 16 anos, até hoje o Galvão. Ele fala, Arnaldo, você tem que ir comigo fazer um programa assim. Eu digo, Galvão, eu não posso. Eu tenho uma afiliada da Globo, e essa afiliada da Globo assinou um contrato há É. 35 anos, TV Rio Sul, Sim, que eu não sim, posso sim. ir trabalhar, ou eu posso ser entrevistado, uma homenagem no Sim, oficina claro. aberta. Mas trabalhar, Galvão, tenho o maior prazer. Eu ia tocar É. fogo no programa de novo, Sim, porque sim, agora eu sim, estou sim. marcada de pau. Quanto mais velho, você fica mais Sim, desbocado, mais você cínico. perde o filtro. Não, você perde o É, filtro. é. É, a gente Não, e vai falando o você, que a gente pensa. não, e você é isentado do que vai falar, Sim. é perdoado porque é a idade. É, Entendeu? é. É verdade, é A gente verdade. Você fala o que a está gente liberado, pensa, o está que tem liberado. vontade. A gente tem lugar de fala, pode falar, não tem problema. É muito É Esse fim de bom semana, isso. verdade, é esse fim de verdade. semana foi muito engraçado. Eu fui a um jogo de futebol de salão do meu neto e era no ginásio do Flamengo. Eu fui lá prestigiar ele, é arquibancada. E arquibancada é arquibancada alta. Meu Deus, para subir a arquibancada foi um sacrifício. Por quê? Porque é problema de coluna, é nervo ciático, dói. Então, aí eu falei, eu subi essa arquibancada 500 vezes, fazer exercício aqui. Pô, não é possível. É a idade, é a idade. É É possível. Chega possível. à conclusão que é A possível. regra é Ô, clara, a Pati, idade chega para que todo mundo. papo legal, que papo legal. Ô, Arnaldo, só uma pergunta agora para fechar, porque é curiosidade, inclusive de um Não. amigo meu, Quanto quando tempo soube que você temos? ia Tem conversar com vinte e a seis gente. 26 É, minutos, estamos bem. me Eu diz nem uma coisa. senti. Eu estou Passaram cinco cronometrando minutos. aqui.
Ah, O Fala. Arnaldo, o bordão, a regra é clara. Isso é pergunta de um amigo meu que pediu para fazer para você. Ô, Edson, Foi pensado ou foi espontâneo que saiu na hora? tudo meu da espontâneo. Eu levantei a bola na final da Copa do Mundo de forma espontânea. Eu queria roubar a É bola. verdade. Eu digo, se eu pegar a bola aqui e botar debaixo do braço, vai passar um cara e vai me roubar a bola. Eu digo, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Deixa eu roubar primeiro. Aí eu Ah, roubei a bola. Foi espontâneo. Aí essa foto ficou marcada e sim, tal. é linda essa foto. sim, Se eu soubesse que ia ficar bonito, demorar mais tempo com ela lá em cima. sim, Mas sim, 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 Olha sim. só, foi santo. quando teve uma falta por trás, o jogador tomou cartão amarelo. O Galvão, Ronaldo, cartão amarelo de Galvão, a regra é clara, Galvão, falta por trás é para cartão amarelo. O cara puxava um contra-ataque, não tem jeito, tá parando o ataque, é o antijogo, o antifutebol. Essa regra é clara, não sei o quê, porque ele questionava se a regra é clara, porque, É, porque, Nossa. porque valia a pena questionar. Até hoje se questiona se a regra é clara. Às é. vezes eu achava que vocês brigavam ali um pouco, que ou Não, era brigava parte, também. brigava mesmo, né? Também. Bem, às vezes ele começava a falar demais, eu escrevia no papel assim para ele: vamos pro jogo. Aí, lembra, pá, tomar banho. Pá. E aí ele narrava o jogo. Porque a função do cara lá do estúdio, do suíte, era policiando. E eu não ligava, eu não escrevia. Aí uma vez eu falei: pode isso, Arnaldo? Aí ele começou: pode isso, Arnaldo. Aí um dia ele disse: isso pode, Arnaldo? Aí eu escrevi: Galvão, pode isso, Arnaldo, pô. Tu Sim, tá sim, falando sim. errado. Para. Então, e assim vai pegando as coisas. É Os assim que bordões, acontece. É. aí o bordão, a Maravilhoso. regra é clara, virou Não, bordão nacional e livro depois virou é. também. O Galvão pegava, o Ronaldinho pegava a bola, driblava um, driblava outro e caía. O Galvão, falta! Porque na respiração, por exemplo, Edson, você vai, o cara cai. É muito simples ele falar falta, porque vai parar para É, ele respirar. E o Galvão parar sim. para respirar. Quando ele falar falta, eu digo, Galvão, não foi falta. Ele caiu, pisou no buraco e caiu. Por quê? A gente estava a 400 metros do lance, lá na cabine, o lance lá embaixo, lá na ponta esquerda. Aí veio um replay e realmente o Ronaldo pisava no buraco e caía. Pisou Ele no falou- buraco. Aí ele falou assim: "Pá, aí me jogava papel, não sei o quê, porque eu ia contra ele. E o povo gostava dessa Sim, discussão. Pô, adorava. maravilhoso, maravilhoso. Olha, Foi uma isso é uma coisa dupla eterna, incrível. maravilhosa. Sim, maravilhosa. Ô, Pelé e Paty, tá na Coutinho, hora, né? Romário e Hein? Bebeto. Não, a dupla deles, Romário e Bebeto, Pelé e Coutinho, Ah, uma baita sim. dupla. E Mas É, chegou um momento que na Copa do Mundo aqui no Brasil eu já estava disposto a parar. Mas a Globo falou: fica mais 4 anos, me deram uma função lá de supervisor. Aí eu trouxe o Paulo César lá para Oliveira para comentarista, estava o Uhum. Gaciba, estava o Marcília, e aí a gente fazia programa, regra é clara e tal. E com isso eu também escalava, e aí eu já tinha uma vida melhor para ir para Búzios todo fim de semana de folga. E a gente programava com 1 mês de antecedência, coisa que era impossível. Porque antes, Sim, na sexta-feira, saía escala. Você nem sabia, não tinha aniversário de criança. E eu já eram 50 e tantos anos sem aniversário de criança, sem fim de semana. A vida é sacrificante. O Edson Mauro sabe disso. Tem fim de semana, você trabalha. Aí nós fomos para a Rússia, e quando chegou na Rússia, eu falei: olha, vai ser a última Copa. E ninguém acreditava, falei para a direção da Globo e tal. Aí quando acabou a final, o Putin demorou a entrar em campo para pegar o guarda-chuva que estava chovendo. O Casagrande fez uma exposição lá, chorou, dizendo que ele estava limpo de qualquer droga. E o Galvão abraçava ele, chorava, e houve um silêncio na transmissão. uhum. Aí eu entrei e falei assim: Galvão, está gravado, eu quero te falar uma coisa. Eu tive um ciclo como árbitro, 25 anos, apitei a final de Copa do Mundo, essa que você está acabando de ver. Eu apitei na Alemanha e tal, em Madrid, na Espanha. E agora, como comentarista, acabou meu ciclo. Quero agradecer a todos. Eu quero agradecer ao meu diretor que está aqui do lado, que era o Renato Renato Ribeiro. Ribeiro. Renato Quero Ribeiro. que era repórter, depois virou diretor. Sim, virou Quero chefe. agradecer ao pessoal do áudio, aos diretores gerais do comitê, desde a família Marinho até o office boy, mas chegou. Parei, estou agradecendo a todos, não sei o que e tal, e foi um silêncio que nem minha família acreditava. O telefone da minha filha, que estava no estádio do outro lado, começou a tocar: pô, o Arnaldo está se despedindo, o Arnaldo está se despedindo. E aí a direção da Globo falou assim: Arnaldo, diz que até dezembro só, numa entrevista no Fantástico.
Aí no mesmo dia entrevistar, não, vou ficar até dezembro, tal, mas aí eu entrei pela porta da frente e saí pela porta Sim, da frente, sim, sim, que sim, é sim. como todos nós temos que fazer. Sim, 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 não, é sim, incrível, sim. é incrível. Pô, que pena, acabou, né, Paty? Não, eu só quero falar um detalhezinho que eu achei tão interessante outro dia. Teve uma reunião aqui com vários. Minha filha tem 19 anos, e aí estavam os adolescentes para você entender a força do seu bordão, de como pode isso, Arnaldo. E aí eles estavam falando, aí um fez. Aí, ó, peraí, pode isso, Arnaldo? Quando eu vi um adolescente de 18 anos, outro de. E todo mundo entendia a piada, todo mundo Sim, entendia o sim. bordão. Eu falei, então, olha, Arnaldo Ô, deixou um Paty, grande legado aí. a sorte é que essas frases não ficam só para o futebol. A Não, regra para a é clara, vida. é para a nossa vida. É Porque tem que verdade. ter regras, tem que ter limite. Esse é o Sim, tema. Limite. O futebol brasileiro está sem limite dentro de campo. É limite, 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 limite. Acabar com a impunidade. A regra é clara. E o pode isso, Arnaldo, também é para todas as atividades brasileiras de trabalho. Pode isso na nossa empresa, na nossa rua, na vida social. Pode isso. Tem coisas que não podem. E você sim. tem que entender Sim, isso. sim, sim, sim. Legal, Arnaldo. Adoramos, Oh, hein? Grande. adoramos. Vou Muito Muito encerrar obrigado. bom. aqui. Arnaldo, você Adorei. é um amigo querido de muito E tempo você também, e, meu amigo e a querido. gente, e a gente se conhece há muito tempo E e que se bom que gosta eu já, muito. que bom que você já bebeu um vinho que eu comprei, né, Arnaldo? Que bom, em algum momento. Essa história, Fico foi legal feliz. você me contar. Eu roubei a tua caixa de vinho, mas eu sou um ladrão, confesso. Assim, Sim, ladrão do bem, ladrão do bem. nós trocamos, depois voltou tudo, estava tudo certinho. É. Arnaldo, um beijo grande, hein? Um abraço Beijo, Valeu, hein? também. Arnaldo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parar aqui a gravação.